Oi pessoal, aqui é o Ícaro. Hoje a gente vai resolver o exercício número 4, que eu resolvi ontem na monitoria, só que hoje eu vou fazer o passo a passo mais claro e com mais detalhe. O enunciado do exercício é esse: a gente tem um circuito elétrico aqui, um circuito RC e um circuito LR, os dois em paralelo, e baseando-se na entrada, que é a tensão aqui na fonte, e a saída, que é a corrente aqui, a gente vai ter que escrever as equações no espaço de estados. Depois, a gente vai encontrar as condições para os valores de resistência, capacitância e indutância que tornam o sistema não controlável e não observável. A gente vai interpretar essas condições fisicamente e, por fim, a gente vai achar a função transferência e ver o que acontece quando o sistema é não controlável e não observável, o que muda nos polos e nos zeros da função transferência. Então, aqui eu tenho o nosso circuitinho. Aqui em vermelho, a gente tem os parâmetros do nosso sistema, R1, R2, indutância e capacitância. Em azul, a gente tem as tensões e correntes. Então, eu tenho a entrada, que é o U, a corrente, que é Y, e depois a corrente no ramo da indutância, que é igual a X2, e a queda de tensão no capacitor, que é igual a X1. É importante a gente lembrar duas propriedades do capacitor e do indutor. Primeiro, a corrente que passa pelo capacitor é igual à capacitância vezes a derivada da queda de tensão no capacitor. Nesse caso, a corrente que passa por esse ramo, então, vai ser C vezes x1 ponto, porque x1 é a queda de tensão no capacitor. A constante de tempo do capacitor é dada por R vezes C. Nesse caso, então, a gente vai ter R1 vezes C. O indutor, a gente tem a queda de tensão dele descrita por essa equação, ou seja, indutância vezes a variação da corrente naquele ramo. Nesse caso, a gente vai ter L vezes x2 ponto, porque x2 é a corrente passando por esse ramo. Já a constante de tempo do indutor vai ser L sobre R, que é a mesma coisa que L sobre R2 para o nosso caso. A gente sabe que a tensão entre esses dois terminais é igual à tensão entre esses dois terminais, que é igual à tensão entre esses dois terminais. Sabendo também que o somatório de corrente desse ramo e desse ramo é igual a Y, a gente consegue escrever três equações. A primeira equação vai ser a equação de saída, ou seja, Y é igual a corrente no ramo do indutor mais a corrente no ramo do capacitor. A segunda equação está relacionada com o ramo do capacitor, que é a tensão entre o capacitor e a resistência vai ser igual à tensão no capacitor mais a tensão na resistência 1. Por fim, a tensão no ramo do indutor vai ser igual à tensão no indutor mais a tensão na resistência do indutor. Vamos agora desenvolver cada uma dessas equações e escrever elas em termos de entrada e saída e variáveis de estados. Vamos pegar primeiro a equação número 2. Então, eu tenho que U é igual a VC mais VR1. A gente sabe, então, que a queda de tensão no capacitor é simplesmente a variável de estado x1. E a gente sabe que a queda de tensão no resistor vai ser a corrente que está no ramo do capacitor vezes R1. A gente sabe também da nossa breve revisão de capacitores que essa corrente é igual a C vezes a derivada da queda de tensão no capacitor. Então, a gente tem que U é igual a x1 mais C vezes x1 ponto vezes R1. A gente já tem uma noção de que as nossas variáveis de estado vão ser x1 e x2. Então, vamos isolar x1 ponto nessa equação. E aí, a gente vai obter x1 é igual a U sobre CR1 menos x1 sobre CR1. Essa é a nossa primeira equação do espaço de estados. Agora, vamos trabalhar com a nossa terceira equação. U é igual a VL mais VR2. A gente sabe que VR2 é igual à corrente do ramo do capacitor vezes a resistência número 2. Então, U é igual a IL vezes R2. A queda de tensão no indutor, a gente sabe através dessa fórmula aqui. A queda de tensão no indutor vai ser L vezes DIL dt.
que é igual a L x2 ponto. Agora vamos reescrever IL em função das nossas variáveis de estado. A gente sabe que IL é simplesmente x2. Então eu vou ter U é igual a x2 vezes R2 mais L x2 ponto. Vamos agora isolar o nosso x2 ponto. A gente vai obter x2 ponto é igual a U menos x2 R2, todo mundo dividido por L. Essa aqui vai ser a nossa segunda equação do espaço de estados. Agora vamos trabalhar com a nossa primeira equação, que vai ser a nossa equação de saída do espaço de estados. A gente sabe que L é simplesmente a variável de estado x2. Então, y é igual a x2. E C é dado por essa fórmula aqui que a gente já trabalhou. Então, eu vou somar C, x1 ponto. Só que atenção, x1 ponto é descrito por essa equação aqui. Então, vamos substituir aqui em cima. A gente vai obter y é igual a x2 mais U sobre CR1 menos x1 CR1. E aqui é a nossa equação de saída do espaço de estados. Se eu reescrever aquelas três equações em formato espaço de estados, aqui eu obtenho o meu sistema descrito em espaço de estados, que é o formato. O meu vetor de estados derivado é igual a uma matriz A vezes o meu vetor de estado mais uma matriz B vezes a minha entrada. E o meu vetor de saídas vai ser uma matriz C vezes o meu vetor de estados mais uma matriz D vezes a minha entrada. Note que nesse caso, o D é diferente de zero. A segunda parte do exercício pede as condições para o sistema ser não controlável e não observável. Aqui eu tenho a minha matriz de controlabilidade. Ela é dada por esse vetorzinho aqui, que é um vetor de matrizes. Se eu calcular essas multiplicações, eu vou obter essa matriz grande. Se eu calcular o determinante e igualar a zero, eu vou obter a seguinte condição. Se isso acontecer, o determinante da minha matriz de controlabilidade vai ser igual a zero, e o meu sistema vai ser não controlável. Então, essa é a condição para o meu sistema ser não controlável. O enunciado também pergunta a condição para o meu sistema ser não observável. Para isso, eu preciso ver quando que o determinante da matriz de observabilidade vai ser igual a zero. Então aqui eu tenho a minha matriz de observabilidade, que é calculada com as matrizes A e C do meu sistema em espaço de status. Aqui eu tenho ela já calculada. Se eu tirar o determinante dessa matriz igual a zero, eu vou obter a seguinte condição para que o sistema seja não observável. Ou seja, quando isso acontecer, o determinante da minha matriz de observabilidade vai ser igual a zero e o sistema é não observável. Se vocês lembrarem da nossa revisão breve de capacitores e indutores, a nossa constante de tempo do capacitor é igual a R1 vezes C, e a nossa constante de tempo do indutor é igual a L sobre R2. E nosso sistema vai ser não controlável e não observável sempre que o R1 vezes o C tiver um valor igual a L sobre o R, ou seja, quando a constante de tempo do capacitor for igual à constante de tempo do indutor. E o que isso significa fisicamente? Significa que toda vez que eu colocar uma entrada de tensão no meu sistema, o capacitor e o indutor, nesse caso, a tensão no capacitor e a corrente no indutor, eles vão mudar ao mesmo tempo. Ou seja, eu não consigo controlar isoladamente só uma das variáveis, porque como elas têm a mesma constante de tempo, ou seja, como elas variam a mesma taxa, elas vão sempre estar, de alguma maneira, acopladas, variando ao mesmo tempo. E isso torna o meu sistema não controlável só com a entrada U que eu tenho, e também não observável. Ok? A última parte do exercício pede que nós calculemos a função transferência e analise as condições de não observabilidade e não controlabilidade. Essa formulinha aqui, ela vai converter as nossas matrizes em espaço de estados por uma fração em função de S, que vai ser a nossa função transferência.
Para calcular, eu vou pedir auxílio para o nosso amigo MATLAB. No MATLAB, eu defino essas variáveis simbólicas para eu poder realizar os cálculos das matrizes sem precisar definir valores exatos para R, L e C. Aqui então eu tenho a minha matriz A, minha matriz B, minha matriz C e minha matriz D, conforme a gente calculou no espaço de Satos. Aqui eu tenho a minha matriz identidade, que entra aqui na fórmula para calcular a função transferência. Então, se eu jogar aqui que G é igual a C vezes a inversa de SI menos A vezes B mais D, eu rodar o meu programa, eu vou obter a seguinte função transferência. Como essa função transferência ela não está na forma de um denominador comum, ela está na forma de frações parciais, eu vou usar esse comandinho aqui para obter o numerador e o denominador como se fosse uma função transferência mesmo. Então aqui eu obtenho que o numerador é isso e o denominador é isso daqui. Eu vou copiar lá para a nossa lousa para a gente poder analisar melhor esses valores. Depois que eu entro com essa equação no MATLAB e obtenho a minha função transferência em termos de um numerador e um denominador, convém eu fazer algumas manipulações para tornar o coeficiente do termo com maior grau de S igual a 1. Então, se eu dividir a parte de cima e a parte de baixo por CL, eu vou obter. Agora, o exercício pede que a gente analise se a nossa condição da constante de tempo do capacitor for igual à constante de tempo do indutor for obedecida. Isso significa dizer que C vezes R1 vai ser igual a L sobre R2, ou que C é igual a L sobre R1 vezes R2. Quando for conveniente, eu vou usar essa substituição, quando for conveniente, eu vou usar essa. Vale notar também que aqui, no numerador, a gente tem uma equação do segundo grau, e aqui no denominador, a gente também tem uma equação do segundo grau, ou seja, aqui eu vou ter dois zeros e aqui eu vou ter dois polos. Se eu realizar essas substituições, vamos ver o que acontece com a nossa função transferência. Lembrando que aqui a gente tem uma equação de segundo grau, e a gente pode fatorar ela em termos de suas raízes. O termo b aqui da equação de segundo grau é igual a menos a soma das raízes, e o termo c é igual ao produto das raízes. Com isso, a gente consegue calcular de cabeça que uma das raízes vai ser R1 sobre L, e a outra raiz vai ser R2 negativo sobre L. Se a gente fatorar a nossa equação de cima, a gente vai obter. Agora observem, se a constante de tempo do capacitor é igual à constante de tempo do indutor, eu vou ter um cancelamento de um zero com um polo aqui. E a minha função transferência vai passar a ser do primeiro grau. Então aqui eu vou ter S mais R1 sobre L e R1 que multiplica S mais R2, R1L. Então lembrando que a nossa equação antes era do segundo grau em cima e embaixo. Agora ela passou a ser do primeiro grau em cima e do primeiro grau embaixo. Por quê? Porque houve o cancelamento de um polo através de um zero. Então é isso o exercício. Acabou.